Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso curso Renda Fixa do Básico ao Avançado. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os riscos da renda fixa e sobre tributação, sobre a parte de imposto. Bom, os riscos da renda fixa, nós temos três principais riscos. O primeiro, que é o mais fácil de entender, que é o risco de crédito, que é o risco desse devedor não te pagar. Então, você emprestar dinheiro para um banco, por exemplo, colocar num CDB e esse banco quebrar, né, é um risco. Aí pode ter o fundo garantidor que vai te ajudar a dirimir esse risco. Ou você emprestar para uma grande empresa, aconteceu recentemente, que no Brasil, da lojas americanas, ela tinha debentures. Então, os debenturistas, as pessoas que tinham emprestado dinheiro para as lojas americanas, de certa forma, até então, ela não vai pagar, ela entrou em recuperação judicial, tem que ver como é que vai ser, tá? Um próximo risco aí é o chamado risco de mercado. O que é o risco de mercado? A gente não falou muito aqui ainda, mas o seu título de renda fixa, aquele papel que você recebe, entre aspas, quando você empresta para o banco ou para a empresa, você pode a todo tempo negociar, você pode vender para outra pessoa, né? Só que esse preço desse título, ele pode oscilar ao longo do tempo. Então, o risco de mercado é basicamente quando você tentar vender essa dívida, esse título para outra pessoa, eles te oferecerem pouco ou lhe ter caído. Nós vamos ver um exemplo que vai facilitar isso um pouco, né, o entendimento disso, tá? E por fim, um outro aqui que também é fácil de entender é o risco de liquidez, que é basicamente quando você precisar do dinheiro, se aquela renda fixa ainda não tiver vencido, você não conseguir vender para ninguém. Na aula sobre os tipos de renda fixa, eu falei que os CDBs, antigamente, você tinha esse problema. Você colocava um CDB lá de 3 anos, você tinha que esperar chegar aos 3 anos. Se você precisasse do dinheiro, você não conseguia se desfazer daquele CDB. Tá? Hoje, com as plataformas como a XP tem 90% do mercado secundário, que a gente fala, de renda fixa. O que é o mercado secundário? É essa compra e venda de títulos sem ser pelo emissor. Então, o mercado primário é você ir e comprar o CDB do banco, investir no banco e ele te deu aquele CDB ali, né? O secundário é você comprar um CDB de outra pessoa. Às vezes essa pessoa precisou do dinheiro, ela vai lá para a XP e fala, tô querendo resgatar. Aí a XP faz um casamento, entre aspas, entre compradores e vendedores, tá? Mas esses são os riscos que você tem que observar quando você estiver fazendo a parcela de renda fixa da sua carteira. Eu trouxe alguns exemplos aqui sobre esses riscos que eu acho bem interessantes. Primeiro, esse aqui, tem um autor que chama Nassim Taleb, que ele traz esse aqui que é muito legal, que ele fala de 1001 dias na vida de um peru de Natal. Tá? Nesse eixo do gráfico aqui está o bem-estar do peru. E aqui tá os dias. E ele vai lá, ó, passando os dias, ele vai engordando, que beleza, essa maravilha, eu tô aqui, só comida boa, tudo ótimo, maravilhoso, até que de repente, no dia 1001, eles matam ele e vai a zero. Isso aqui é uma analogia para a gente entender, de certa forma, um risco oculto que tem na renda fixa. Às vezes as pessoas acham que a renda fixa não tem risco. Fala, a bolsa é muito arriscado, porque a bolsa, esse gráfico não vai assim bonitinho, igual aqui, né? Aqui você pode estar vendo lá na sua plataforma de investimento, subindo, bonitinho, não sei o quê. Mas se você tiver um evento de crédito, que a gente fala, né? Se aquela empresa que você emprestou, aquele banco, ou até mesmo aquele governo da calote, já aconteceu, de governo da calote, a tal da moratória, ou default, né? São formas de se dizer, aquilo que você tem ali que você achava que valia muito vai a zero. Tá? Então até quem gosta muito de renda variável fala um pouco isso, que assim, é mais difícil uma ação ir a zero do que uma renda fixa que dá errado. Tá? Então essa analogia aqui do peru de Natal é bem legal para a gente entender esse risco oculto que tem na renda fixa, que a gente tem que ficar de olho. Às vezes a gente acha que está indo muito bem, mas quando dá errado, simplesmente você perde tudo. Tá?
O objetivo aqui não é causar pânico e medo em ninguém, mas é só deixar bem evidente os riscos que existem, né? O importante é a gente entender o risco. Não tem nada na vida que não tem risco. Você sai de casa, você está correndo risco. Dentro de casa, você corre risco de escorregar e cair né, e bater a cabeça, enfim. O outro exemplo que eu quis trazer aqui é sobre o risco de mercado. Olha só, esse aqui é o preço de um tesouro pré-fixado de 2020, que vence lá em 2029. Olha que interessante. Ele vai oscilando ao longo do tempo. Então imagina que alguém lá em outubro de 2022 comprou esse pré-fixado, estava lá a taxa de pré-fixado de 12%. O tesouro garante que vai comprar isso a qualquer momento, não garante? Sim, mas não quer dizer que ele vai comprar pelo preço que você pagou. Nós vamos ver mais para frente, nas próximas aulas, ainda dentro do curso de renda fixa, isso aqui é a chamada marcação a mercado, né? O título ele vai variando a mercado em função do juro futuro, que é outro conceito que nós vamos entender também, tá? Mas basicamente isso aqui é para ilustrar esse risco de mercado. E por isso que lá na aula de tesouro, a última aula sobre os tipos, eu falei que dinheiro com prazo, o ideal é ficar no Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic você não tem essas oscilações fortes assim, igual você tem num pré-fixado ou no IPCA+. Certo? Então vamos falar um pouquinho aqui da tributação da renda fixa. Ninguém gosta de tributação, mas ela existe, né? Tem aquele ditado que fala, na vida duas coisas são certas, né? A morte e os impostos. E na renda fixa não é diferente. Como que funciona a tributação de renda fixa no Brasil? A gente tem uma alíquota que a gente chama de regressiva, que ela vai regredindo ao longo do tempo, né? Uma forma do governo incentivar que as pessoas invistam com uma visão de mais médio e longo prazo, tá? E como que é essa tabelinha aí de imposto regressivo? Até 180 dias, que é aproximadamente 6 meses, a gente não pode falar que é 6 meses, porque o correto é falar que são 180 dias, tá? Até 180 dias, você paga uma alíquota de 22,5%. 22,5% sobre o que, Bruno? Sobre a rentabilidade. Então você colocou R$1.000 num CDB, tá? Aí passou o tempo lá, vamos falar 5 anos. Esse CDB lá no final está valendo 2.000, que são os 1.000 que você investiu, que o banco vai te devolver, mais 1.000 de juro. Você paga imposto sobre os 1.000 de rentabilidade, tá? O imposto é sobre a rentabilidade, quando a gente está falando em praticamente todos os tipos de investimento, tá? Tem uma única exceção que a gente vai ver lá para frente quando a gente estiver falando de previdência, que é a PGBL. Mas enfim, fora isso, todos os investimentos você paga sobre a rentabilidade. Então, até 180 dias, 22,5%. De 181 a 365 dias, ou seja, aproximadamente 6 meses até um ano, você paga 20% de imposto de renda. De 1 ano a 2 anos, aproximadamente, lembrando que o correto é olhar em dias, 17,5%. Acima de 720 dias, ou seja, acima de 2 anos, você tem um imposto de 15% sobre a rentabilidade, tá? Por isso que muitas vezes é interessante você pegar investimentos, CDBs, esse tipo de coisa, acima de 2 anos, porque aí você paga menos imposto, tá? Aí, uma coisa importante da gente entender é o seguinte, na hora de comparar duas rendas fixas, aí eu te pergunto, o que é melhor? Uma LCI, que é isento de imposto de renda, te pagando 92% do CDI, ou um CDB que vai te pagar 114% do CDI? Pensa aí um pouquinho. Sabe qual que é a resposta? Depende. Vamos entender o porquê? Primeiro, o que significa a LCI pagando 92% do CDI? A LCI, ela não tem imposto sobre ela, né? Então, você vai receber lá no final, líquido, 92% do CDI. Já o CDB tem imposto. E você vai receber bruto 114% do CDI, mas tem que tirar o imposto. Mas por que depende? Porque depende do prazo.
Se você for deixar isso investido 3 meses, o seu imposto sobre o CDB vai ser um. Se você deixar 1 ano, vai ser outro imposto. E acima de 2 anos, ainda um outro imposto, tá? Tem uma tabelinha que ajuda a fazer esse cálculo, tá? Essa que começa aqui e termina aqui. Que é basicamente o seguinte, faz essa comparação de 2 investimentos pós-fixados, um isento e um com imposto. Então, aí, se for até 180 dias, se for de 6 meses a 1 ano, vou falar dessa forma, você já entendeu, de 1 ano a 2 anos e acima de 2 anos, tá? Aqui ela começa e aqui termina. Então, vamos lá, ó, uma LCI de 92% do CDI e um CDB de 114. Vamos olhar aqui, 92% de CDI. Se for até 180 dias, menos 6 meses, vamos olhar, 92% de CDI, tá aqui, ó. 92% de CDI é a mesma coisa que um CDB de 119 no período. Então, nesse caso, a LCI vale mais. Vale mais a pena. Por quê? Porque para o CDB valer a pena, ele tinha que ser 119. Tá? E se for de 2 anos, já vou pular para ficar mais, para a gente ir direto ao ponto. Se for um CDB ou uma LCI de 2 anos, vamos lá, 2 anos, 92, vamos achar, tá aqui, ó, 92%, mais 720, 92%. Equivale a um CDB de 108. Como esse CDB ele é de 114, esse CDB vale mais a pena. Tá? Então é muito importante você ficar atento a isso, que o prazo influencia no que é mais rentável, não é só a taxa. O mesmo vale para CDB. Se você tem um CDB de 6 meses, você não pode comparar com a taxa de um CDB de 2 anos, porque eles líquidos vão ter uma rentabilidade diferente, porque o CDB de 2 anos tem imposto menor. Então, muitas vezes é por isso. Você vê lá um CDB de 180% CDI, é maravilhoso, mas você vai ver um CDB de 3 meses e o imposto é alto, então acaba que a rentabilidade líquida não é tão grande assim quanto parece, se você comparar com um CDB de 2 anos, tá? Então, recapitulando aqui o que a gente aprendeu nessa aula. Renda fixa possui diversos tipos de risco, né? Notadamente risco de crédito, que é você não receber, risco de mercado e risco de liquidez. A renda fixa possui uma tabela de imposto de renda regressiva, que é o imposto que você paga sobre a rentabilidade. E, por fim, para comparar investimentos isentos com não isentos, é preciso saber os prazos e avaliar o retorno líquido. Um comentário aqui ainda sobre esse último ponto aqui, o que é? Muitas vezes isso se equipara, então numa plataforma ali, aquele negócio para o banco, para o CDB dele ser vantajoso para quem for contratar, e é um CDB de 6 meses, ele vai colocar uma taxa alta, porque ele sabe que vai ter muita LCI ali, concorrendo com ele, que é isento, tá? Então essa aqui o mercado já vai meio que se igualando, então por isso que é mais comum você ver CDBs mais curtos de 2 anos com uma taxa maior, porque o imposto é maior, e então para ele poder ser competitivo, o banco que está oferecendo aquele CDB tem que subir a taxa, tá certo? Então com isso a gente encerra essa aula aí um pouco mais curta. Agradeço mais uma vez pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima aula.